Entrem, por favor. Podem se aproximar. Fechem os portões. Caros visitantes, é com grande prazer que os convido à minha humilde fábrica. E quem sou eu? Bem, we want Mashiach now. Don't want to wait. Okay. Vejam, Umpa-Lumpa. Representatives, all the people of England. Shalom, pessoal, irmãos em Cristo, como que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu dar uma olhada, ver se essa live realmente está funcionando. Primeiramente eu vou iniciar com uma oração. Pai, toma a frente, pois é a tua obra. Eu não estou aqui para agradar Satanás, nem filhos das trevas, mas para servir a ti, mediante os meus irmãos em Cristo. Que o mal, que a inveja, a ganância, a soberba, os corações maldosos não tenham força contra mim, o teu trabalho, a tua obra. Que o teu querer prevaleça. Em nome de Yeshua. Como vocês estão? Eu quis muito fazer essa live. Deixa eu ver aqui. Que Deus me ajude. Eita, vamos ver. Por quê? Porque eu estou com saudade, irmãos. Sabe? A dificuldade é grande, viu? Olha só, o computador não tinha problema nenhum. Desde a live passada, digita sozinho, mexe sozinho, eu já repreendi. Mas sabe o que é, irmãos? A inveja, a ganância, o coração mau, sabe? Então, às vezes, pessoas que, por mais que o meu trabalho seja simples, não aos olhos de Deus porque é importante, fica lá. Mas que Deus cobre, sabe? Que Deus cobre, baixe a mão. Por quê? Porque este é um trabalho digno, é um trabalho para o Senhor. Os irmãos que acompanham são muito mais que abençoados. Os irmãos que ajudam, Deus tem olhado com carinho. É uma obra que é feita, é um trabalho que é feito para o Eterno e o Filho de Deus, sabe? Então, eu tô aqui querendo falar com vocês e sendo atacada, né? Então, que eu vou seguir, irmãos, porque não devemos abaixar a cabeça para Satanás nenhum, sabe? E nem para pessoas maldosas. Nós somos servos do Altíssimo, tá?
E espero que eu consiga. Se eu não conseguir, pelo menos falei com vocês um pouco. Mas que seja feita a vontade do Eterno. Não a deles. A do Eterno. Tá? E é isso aí. Deixa eu tentar vir aqui. Abri o que não devia. É por causa do mouse. O mouse deu problema. E a coisa tá assim, irmãos. Sai. Vamos ver se eu consigo fechar isso aqui. Porque o mouse tá bem ruim. Irmãos, a coisa tá assim, viu? Então, muitas vezes a gente... Agora eu não sei fechar isso aqui. Maravilha. Olha, ó, eles começam a dar problema. Deus é Deus, viu, irmãos? Quando Deus baixar a mão nesse povo que fica doidinho, as pessoas, né, não adianta chorar, sabe? Não adianta chorar, porque, olha, eu vou aplaudir de pé, Deus. Que as pessoas alimentam um coração venenoso, maldoso, né? É complicado, elas são exortadas, mas mesmo assim elas alimentam. Talvez eu só converse com vocês, irmãos. São informações que são importantes, mas eu não estou conseguindo passar a vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui para mostrar, né? O computador também já não tá aquela coisa, e assim vai. A gente luta, né? Eu não tenho esse esbanjamento. Que os irmãos me abençoam pelo trabalho a Deus. É tudo assim, simples, irmãos. É para sobrevivência, sabe? Eu vivo porque Deus é o meu sustento, é a minha força, a minha fortaleza. Vocês estão me ouvindo? O Criador é o meu marido, sabe? Então, eu vivo para Deus. Eu não vivo por os homens, sabe? Não vivo para agradar essa sociedade atual, sabe? Larguei tudo para servir a Deus. Tudo. Eu tinha uma casa própria, outra casa no meu nome, carro, emprego de advogada, larguei tudo, absolutamente, até minha cachorra Pinscher, que era meu amorzinho, eu larguei. Mas eu não me arrependo, porque eu sirvo ao Altíssimo. Aí, ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar até o problema que isso aqui tá dando, sabe? Mas que seja feita a vontade do Eterno. Eu não vou ficar, sabe? Deixa eu ver se eu vou conseguir vincular aqui o Chrome para vocês. É o maior problema aqui. Não. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm amor no coração, né? Elas acham que são boas, mas não são. Sabia, pessoal? Agora eu vou falar um negócio sério para vocês. Como pessoas que procuram Deus de Israel, vocês não podem, Yeshua disse, para que não sejamos como meninos, né, inocentes para o mal. Existem pessoas que não são de Deus. Existem pessoas que elas são filhos das trevas, isso é bíblico. Elas nasceram, mas elas não são de Deus. Elas são filhos do Satã, velho. É sério isso. Vou ver se eu consigo vincular aqui. Eu falando a real, a palavra nua e crua. Dói, mas são joio. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? Eu mostro. Quem tiver dúvida, procure na palavra. Os filhos das trevas. Tá? Nem todo mundo que está neste mundo é de Cristo. Nem todo mundo. Tem gente que já nasceu pertencendo ao Satã. É incrível, velho. É triste. E eu não sei, olha, uma coisa assim,
sabe? É uma encheção daquilo que eu nasci sem, que é o saco, com perdão da palavra. Mas existe pessoas más. Por isso Deus, ele vai vir com condenação, ele vai pegar assim o joio e queimar, jogar lá no inferno, sai, entendeu? Fazer só que o problema, irmão, que pelo celular eu não consigo mostrar as coisas pra vocês, sabe? Eu não consigo vincular um Google, mostrar ali uma notícia. Por quê? Porque eu quero passar pra vocês, mas não é só o que eu falo, é que vocês têm uma fonte também, sabe? É um carinho, um cuidado com os irmãos. Mas se não tiver jeito, aí eu vou ter que fazer assim. Nem que eu vincule aí o link, né? Das matérias para vocês conferirem. Mas eu não vou parar com o trabalho, se essa é a vontade de Deus, por causa disso, né? O pessoal rindo, mas olha, é triste, mas é a verdade. É a verdade que eu tô falando. Vocês podem conferir na palavra. Tem gente que acha que é de Deus. Acha. Mas são más. Deus só tá esperando ver se ela se melhora para ela não ir pro inferno, entendeu? Geralmente se acham donos da justiça, os injustiçados, sem motivo, que a justiça deles é a melhor que a de Deus, que eles têm um peso na balança que é melhor que a balança de Deus. Então, assim, são pessoas que é a justiça deles. Deus tá lá, né? Isso quando buscam justiça, quando eles não são cruéis, né? Não gostam da maldade mesmo. É que não tem como eu mostrar aqui, porque eu não tô conseguindo vincular o Google para vocês. Mas existe na palavra, tá lá, irmãos, né? Na palavra está lá. Nem todos são filhos da luz. Existem aqueles que são os filhos das trevas. Olha que eu nem ia falar sobre isso, né? Aí, meu esposo segurava a vara. Olha o que eu estou segurando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso aqui Deus me deu. Isso aqui é a vara de castigo. Deixa eu ver se eu posso contar. Isso aqui é um mistério de Deus. Pertence a Yahweh, a Yeshua, representa. Isso aqui, meu esposo era bonzinho, né? A vara dele era medir, segurar. A minha é de sampar. Sampar castigo. Então, foi o seguinte, irmão. Quando aconteceu o que aconteceu com Abraham Shaul, Yeshua me deu uma ordem de deixar onde estava a vara, porque a vara já havia completado o seu sentido. Eu não entendi. Eu saí de Jerusalém assim, sem entender. Demorou mais ou menos 1 mês e meio para Deus me dar uma resposta, mediante muitas lágrimas, muito choro, tá? E aí, Deus me lembrou que Yeshua se manifestou através do meu esposo. E aí, ele falou, viu? A missão da vara já foi completada. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, bom... Aí eu pensei comigo, eu não vou ficar questionando, né? Mas eu pensei comigo. Então, qual vai ser o próximo passo?
Porque para mim, pro meu esposo, nós dois morreríamos lá, tá? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele faleceu e eu vim. E Cristo aqui me lembrou que ele já tinha falado disso antes, só que eu não entendi. Irmãos, olha, eu não sei, a vontade de usar termos, eu vou dizer aqui, mas eu vou explicar para os irmãos. Vagabundo, sabe? Essa palavra para o reino de Deus existe. Quem são? Quem não coopera com o reino de Deus, né? São os inúteis para o reino de Deus, em outras palavras. Então o YouTube tira inscrito, e inscrito às vezes sai também, e YouTube não notifica. Um dia, irmãos, as pessoas vão querer muito ouvir o que eu falava e o meu esposo, né? Se tiver os vídeos por aí. Um dia as pessoas vão ver que era importante, tá? Então, o YouTube não notifica. Ele só tá me restringindo, Depois que eu vim pro Brasil, eu sofri uns 2 avisos, um terceiro ainda, Deus que segurou. Era pra isso aqui já ter sido bloqueado, porque não pode falar do mosca. A mosquita. Esse povo tudo vai sambar na ira de Deus. É o fogo devorador e consumidor. Eu vou aumentar aqui, vou ver se eu consigo aumentar a minha janela. Já que eu não consigo mostrar, eu vou mostrar minha fuça. Sabe por que eu tô brava assim? Vocês nunca me viram assim, né? Porque eu não baixo cabeça pra rei vagabundo pro reino de Deus. Eu não baixo a cabeça pro rei deste mundo, que é Satanás. E nem pros servos malditos dele. Tá? E vocês deveriam ser da mesma forma. Creio que são. Não baixe cabeça para mosquito, salmão, jararaca. É isso aí, a turma do Tomate Assassino. Quem já assistiu Tomate Assassino? Um filme da década de 80? Estava lá, ninguém sabia o que estava matando-os. É cômico, desculpa. Aí eles resolveram se reunir pomposamente, os homens importantes. E aí, o que aconteceu? Estava eles, depois vocês peguem, irmãos, para assistir. É interessante. É um filme bem cômico. Aí eles se reuniram na mesa, subiam, não sabiam onde sentar, qual lugar procurar, subiam em cima da mesa, muito engraçado. Porque eles não sabiam o que estava matando-os. Mas eram os tomates assassinos. É um filme de humor negro. Para vocês verem que ali na mesa do Tomates Assassinos eu posso colocar, se reuniu o salmão, se reuniu a jararaca, que é o lagartixa, para ficar mais engraçado, sabe? E eles vão se reunir pomposamente, irmãos, podem ficar tranquilos, para colocar um supositório chamado chips do povo. Podem ficar suaves em relação a isso. Eu sei que aqui, né, já passa das 10h17, então eu posso falar um pouquinho mais, né?
Por quê? Porque não são tempos, irmãos, de elegância. Olha, deixa eu colocar minha gravata, meu terno aqui, eu vou falar de Deus. Ó, seguinte, realidade nua e crua. Quando o Lagartixa subir no palanquete dele lá no cótel, nego, assim, com o perdão da palavra, é a expressão, tá? Pessoas vão ter que sair da igreja, vai ter que sair de tudo. Vai pregar no mato. Lá não tem nem chinelo às vezes. Vai ter que ser assim, sentar numa pedra dura, olhar para a Bíblia assim, falar, então, irmãos. Irmãos. Não é terno e não é gravata que vai fazer um crente verdadeiro. Não que isso seja algo condenável, irmãos, mas se preocupar muito com isso, não se preocupar com o que eu tô falando aqui, é preocupante mesmo, entendeu? Mediante a palavra. Porque eles vão... Como que vai ter dinheiro para comprar terno? A não ser que a pessoa esteja com chips, Doritos, né? Então, irmãos, ele foi sepultado em Israel. Eu sepultei ele sozinha. Sozinha. Então, nós temos que ter essa perseverança, seja de terno, sem terno, de ali, ó, que não dá pra pegar agora, de pano de saco, né? Rasgar as roupas elegantes, colocar um pano de saco. Porque o que eu vejo, eu vou falar agora. Às vezes eu sento na frente, eu passo, né, sentada, às vezes, de frente para igrejas. Todo mundo de saltinho, vestidinho, coisa mais fofucha. Você fala, irmã, sabia que o nome de Cristo, em hebraico, que ele nasceu lá, não é Jesus? Minha igreja me basta. Aham. Não é em templos construídos por mãos humanas. A palavra de Deus me basta. Olha, tem até um pregador aqui em São Paulo que ele prega, ele bate na Bíblia, ele exagera, irmãos, ele xinga, ele fica... Eu entendo ele. Ele fala o termo que eu falei aqui do vaga... Seus... Não presta atenção! Ele grita assim, irmãos. Só falta pegar um chicote com um rabo de tatu assim na ponta e lançar no povo. Mas eu entendo ele. Eu entendo. Não é que eu não entendo, não. Eu entendo. Porque eu mesmo queria levar uma Zohag para Israel. Ah, como eu queria. Eu tava assim... Nossa, eu vou pegar um cajadão assim, amarrar assim. Quando ele se bater no peitinho, vai lá nas costas assim. Pá! Na bunda assim, ó. Daqueles molequinho cheio de si. Nem acha que é homem com aquelas tranças de bicha. Mas Yeshua, misericordiosamente, não deixou. Eu tava sedenta. Como eu queria se amarrar na ponta, assim, sabe? Não deixou. Não deixou. Eu tive que me segurar, irmãos, me segurar. Isso antes, hein? Imagina, rapaz, se Deus... Nossa, olha, esse povo, eu acho que não sobrava ninguém.
Irmãos. Vocês acham? Eu sou tipo Elias, velho. Deus! Rasga a roupa assim. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Queima, Senhor, esse altar aqui, essa oferta viva. Onde eu ando nessa desgraça dessa cidade aqui? São Paulo. É centro. Eu passei tempo da cigana vagabunda, não sei das quantas. Em toda rua é uma igreja, é um bar. E na quadra, um centro. Cara, aí você vai encostar numa árvore e sai tropeçando numa tigela de macumba. Olha, eu tô estressada. Eu tô estressada. Eu passei numa rua. Eu vou te contar. Eu tô ficando... Olha, se vocês me vissem, eu não sei o que vocês achariam. Eu tava com um carrinho, ó. O carrinho aqui, ó. Vazio. Com a Bíblia dentro. Só falta o casaco de couro de Elias. Andando na rua, porque Deus falou pra ir, eu não sabia direito o que fazer. Me viram numa rua, eu fui reto por horizonte além. Sabe que andar sem rumo, irmãos? Isso aí. E eu falava, onde, Senhor? Aonde? O que é que o Senhor quer? Quer vá no mercado, vá na, sei lá, numa praça, vá orar, vai pregar? O que o Senhor quer de mim? Pelo amor de Deus. E eu andando, deu uns quase 3 quilômetros. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Eu já estava cansada. Aí me entram numa rua. Ele falou, entra nessa rua. Olha, irmãos, eu nem vi quando eu comecei a gritar. Nem vi. Eu não sei, eu fui tomada por um espírito, o espírito de Deus, assim, que eu não vi. Irmãos em Cristo, olha só o que aconteceu. Tenda da Umbanda, não sei das quantas. Eu olhei, puxa vida, mais uma. Eu já fiquei brava. Falei, continuar andando. Aí passa umas 5 casas assim. A próxima casa, caveira, não sei o que. Eu, povo! Se arrependa! Não, eu falei, nem se arrependam. Olha, eu acho que eu não vim pregar arrependimento mais, não. Eu falei, Deus vai vir com um terremoto 7.0 nesta cidade. Porque Deus tomou ira. Foi nesses termos, eu tô até repetindo. E olha que eu não decorei. Porque Deus tomou ira por causa da vossa feitiçaria, espiritismo, idolatria. E eu fui falando. Quando eu cheguei, tinha um pessoal na esquina que ficou assim, tentando entender. E eu falando, não tô nem aí, podia aparecer o Papa dos Católicos na minha frente, o demônio fulano de tal. Não tava nem aí. Eu fui tomada por Deus, eu não sei. E eu glorifico o Pai, a Yeshua. Olha, eu até esqueço do chá. Porque eu fico brava, irmãos. Porque eu sei que é os demos tentando atrapalhar, entendeu? Eu não gosto, entendeu? Mas se Deus, né, não quer, certo é pra vocês me ouvirem. Porque eu fiz uma pesquisa tão importante. Eu ia falar do TIPS, sabe o TIPS? Que não dá pra falar porque são muito pomposos nesse YouTube. Bando de hipócritas. Baixa a mão de Deus em tudo. Água purifica em nome de Yeshua. Ó, irmãos, vou ensinar um negócio pra vocês. Tudo que vocês for tomar, comer, beber, agradeçam a Deus. E consagrem, porque os tempos são difíceis. Pai, consagro a Ti, purifica, sela com o sangue do Cordeiro, em nome de Yeshua. Os tempos são difíceis, irmãos. Você vai comer,
Quem tem visão espiritual percebe. Esses dias eu fui comer com o pessoal tá de prova aí, tava comigo. Fui comer numa padaria, convidada pelos meus queridos irmãos em Cristo. Ficou o garçom rodeando, batendo no meu prato toda hora. Tentando o que, irmão? Fazer transferência de fluidos demoníacos no meu alimento. Então você vê, desde que eu cheguei aqui no Brasil, só guerra espiritual. Eu já tava lá em Jerusalém, né? Então, é isso aí, irmãos. É isso aí. Entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando, que eu vou tomar o chazinho. Foi perseguido. Imagina Cristo, irmãos. Imagina. Quanto que ele não deve ter sido perseguido também, hein? Mas Cristo ele tinha muito, nem se compara à autoridade que ele tinha, né? Comigo, com meu esposo, nem com as testemunhas, nem se compara. Os demônios fugiam dele, né? Irmãos, consagrar. Cuidado onde vocês compram também. Não comprem comida consagrada, irmãos. Não façam isso. Se vocês descobrirem, uma coisa é não saber, não ter certeza. Mas quando se sabe, se evite, não faça, não desviem, sabe? Porque é ligação, ponto de ligação com demônios, sabe? Olha, a coisa tá assim. Em Jerusalém mesmo, a gente não comia comida dos árabes porque era tudo consagrado ao halal lá, o rala-bunda deles. Pai consagrou para onde achou. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho, viu, irmãos? Que eu não consigo mudar ali, eu vou ter que ler pelo celular. Não pode. Não pode. Paulo escreve acerca disso. Não devemos comer comidas consagradas. Aqui eu não tô com a palavra aqui, irmãos, mas Deus me capacita a responder isso aí. Porque por mais que tenhamos fé, por exemplo, ainda que fosse, por exemplo, se eu ou um profeta ou alguém com muita experiência com Deus fosse lá pegar as ofertas para o espiritismo de comida e comesse, estaria cometendo um pecado, por mais que tenha fé. Porque está comendo comida consagrada a ídolos, a deuses falsos, sabendo que está fazendo isso. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você ter noção. Os dias são maus, irmãos. São maus. Eu tô tomando meu chá. O que vocês estão tomando aí? Por quê? Por que eu não tô bem, irmã? Porque eu tô brava? Por quê? Porque eu tô brava com o povo? Irmã, vai vir juízo sobre São Paulo, sobre todo o mundo, irmã. O que eu anuncio não é um achismo. Quem realmente está mal? Quem é flexível com o pecado
e faz ecumenismo. Ecumenismo que é: eu sou evangélica, mas convivo bem com o católico, com o catolicismo, com o espiritismo. Eu sou messiânica, mas convivo bem com quem nega Cristo. Quem realmente está mal? Irmãos, o tempo de hoje não é um tempo para que fiquemos em cima do muro. Prestem atenção. O tempo de hoje ele é decisivo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. E Deus vai levantar, viu? Deus vai levantar algo sobre o mundo que vai fazer as pessoas tremerem na base. Principalmente em Jerusalém, Israel. Não esperem, veja bem, duas testemunhas boazinhas, queridinhas, que vão jogar flor no povo. Elas vão estar sedentas por justiça. Serão dois velhinhos lindos e bem mal-humorados. Um casal. Pois representam a criação do Eterno. As pessoas de hoje, elas estão assim. Eu tô na verdade. Eu sou da verdade. Se o outro não é, que se lasque. O importante é eu ficar bem aqui na minha sociedade e não ser incomodado. É, morno. Vai, que Deus te vomita. É igual. Agora eu vou falar bem. Uma realidade. Há um familiar do meu esposo que no dia que ele faleceu, a irmã dele, não vou mentir não, falei, olha, ele morreu triste com você, viu? Porque você falou pra ele, fica aí com o seu Jesus pobre. Olha, Letícia, meu irmão foi aí para Israel fazer o que ele queria. Não, ele não foi fazer o que ele queria. Ele foi cumprir uma missão de Deus. Ele tinha um chamado para isso. Era uma família que conviveu com uma pessoa com um chamado e nunca deu o devido valor. Pior ainda é a minha família. Então, eu digo, família, pai, mãe, irmãos, irmãs, para mim, assim como para Cristo, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, irmãos, nós não devemos ser mornos. Não devemos fazer isso. Porque Deus vomita os mornos. Sabe? Agora, porque eu estou brava com o pecado do mundo, eu não estou bem? Porque eu deveria estar falando assim, irmã, você é bonitinho, você é idólatra. Querido, você é macumbeiro. Não. Ou ser morno? Ah, eu tô na verdade, você, tô nem aí. É isso? Olha, irmãos, cuidado, hein? Cuidado. Eu falo isso não só para quem já me acompanha. Eu tô falando para quem passa aqui e não tem conhecimento e às vezes vem com julgamento. Né? Não devemos julgar. O que a palavra fala? Devemos odiar o mal. Está escrito. Devemos odiar o mal.
Procurem a frase, vocês vão achar na palavra o conselho para odiar o mal. Não devemos passar a mão na cabeça da serpente. É fanatismo, idolatria. Infelizmente a pessoa está nisso, né? Aí eu vou fazer vista grossa? Olha, irmãos, eu não tô aqui para agradar o homem, porque se eu tivesse para agradar o homem, eu mentiria para vocês. Eu falava, tá tudo bonito, me dá o dízimo aí, né? Vamos todo mundo ser feliz no inferno. É, porque a palavra fala isso. Quem faz isso, quem leva os irmãos ao engano, quem sabe a verdade não diz para viver no seu próprio benefício, não ter atrito com ninguém, é morno, irmãos. Deus vomita. Vai para onde? Pro inferno. Então, não é um tempo, irmãos. Este tempo está sendo trabalhado, esse ecumenismo. Mas nós que seguimos Cristo não devemos seguir isso. O que eu quero dizer? Não devemos ser mornos. Irmãos. Então, por eu estar estressada com isso, eu recebi ameaça. Será que eu não tenho motivo de estar assim? Eu recebi ameaça do Rio Grande do Sul, irmãos. Pessoas lá, eu falei, irmãos, Deus me deu uma palavra para vocês. O pessoal do grupo está de prova. Olha, sabe por que está acontecendo o que está acontecendo com vocês? Assistam esse vídeo. Aí Deus foi lá e cumpriu. Sabia que Deus cumpriu o que eu falei? Eu não tô aqui para me vangloriar. Eu tô aqui para exaltar o nome de Deus. Quando eu falei ondas de 3 metros em São Paulo e Rio de Janeiro, porque Deus assim me usou, isto aconteceu. Então, eu postei isso antes de levar a palavra a eles. E eu levei a palavra a eles, num grupo deles específico. Eu disse a eles, irmãos, e sem pesquisar nada, tá? Foi o que Deus me direcionou. Irmãos, vocês estão passando isso porque houve estátua, passeata e festa para tal do demônio Iemanjá, que é Leviatã. Aí, mediante o que Deus fez no Rio de Janeiro e São Paulo, que eu postei, eles não comentaram, Deus é Deus, não teve um comentário assim. Foi, sabe o que, irmãos? Bebida. Tomar uma geladinha aqui, aí o outro falou coisa de bebida também, todo mundo falando de bebida, como se o que eu falei é merda. Eu falei, olha, vocês, é por isso que Deus vai vir com juízo. Vocês ignoram a palavra de Deus e começam a falar de bebida quando vocês deveriam prestar atenção. Não é em mim, é a palavra de Deus. Eu vou sair desse grupo porque a minha mensagem já foi dada. Aí veio um espírita falando, você é do mal. Ainda tem que ouvir isso. Não vai acontecer terremoto nenhum. Batendo de frente não é comigo, é com Deus. Bateu de frente com Deus e vai ser castigado. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. E a palavra veio dele. Veio do Criador, dos céus e da terra. Esse terremoto, irmãos, vai acontecer. Não é demônios, não é ser humano, não é nada vai mudar. É a vontade de Deus. E ele bateu de frente, me ameaçou, desejou coisa ruim, deve estar fazendo coisas contra mim.
Eu não ameacei, ele falou que ele não era um bêbado, mas eu não falei que ninguém era bêbado ali. Eu só falei, vocês ignoraram Deus e estão falando de bebidas. Eu postei isso até no grupo, a conversa. Mas as pessoas estão tão duras de coração, que elas se acham tão na razão, que elas, dane-se Deus para elas. Dane-se, Deus para elas é o Papai Noel. Que basta elas aparentarem ser boazinhas, que ele dá presente de prosperidade. Então Deus vai castigar, irmãos. Deus vai vir. O tempo que nós vivemos. Qual é o tempo que nós vivemos que a palavra nos traz? Apocalipse. Não vai mudar. Deus, ele vai pegar, ele vai derramar juízo, ele vai derramar ira. Por quê? Se você é pai e mãe, você tá falando, filho, olha, não enfia o dedo na tomada, sabe? Porque dá um choque, não pode. Seu filho olha pra você assim, igual um... Aí você tira a mão, meu filho, não faça isso. Aí ele até bate na sua mão porque não quer saber. Aí o que você como pai e mãe faz? Deixa ele levar um choquezinho, que aí ele vai ver que é bom. Vai aprender a obedecer. É isso que Deus vai fazer. E quem não quiser, vai ser destruído, irmãos. Quem não quiser Deus, não serve, não serve, não serve. Não vai servir, ó. Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Deus vai pegar igual joio, reunir e jogar no fogo. É eu que estou falando, exagerando? É a palavra, é a palavra. Entendeu? Então, aí vem pessoas e falam assim, você, porque eu estou brava. Como assim, irmã? Eu teria que estar feliz, então? Tipo assim, minha vida tá dando certo, né? Dane-se Deus, ele tá me abençoando, né? Ele que se vire com esses pagãos. É assim? Se eu tenho conhecimento, se nós temos conhecimento, não podemos ser mornos, irmãos. Porque Deus cobra. Deus vai baixar uma espada tão grande no mundo. Descabelou tudo, soltou aqui, irmãos. Só um minutinho, tá? Tem que soltar. Então, eu amarrei meio ruim. Então, mas é isso, irmãos. Eu também não tô aqui pra ficar aparecendo com roupinha chique. Eu tô aqui pra falar a palavra. Eu sou uma serva do Altíssimo. Entendem? Vocês conheceram mais meu esposo. E ele sempre disse que eu era brava. E eu realmente sou. Então é isso, irmãos. Eu não sei quanto tempo de live. É que eu tô muito chateada. Muito chateada porque é ameaça. Tipo, sem eu maltratar ninguém. É ameaça de espírita. É ameaça de pessoas que às vezes nem me conhecem. Sabe? Então... Mas Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Deus sabe de todas as coisas. Geralmente, eu não gosto de aparecer, né? Eu gosto de mostrar mais as matérias, mas eu não sei. Deus quis que fosse assim, né? Olha, irmãos, o negócio é o seguinte. Arrependimento. Até o tempo do juízo de Deus, existe uma coisa chamada arrependimento. Na ira, irmãos, pode até haver, mas é muito mais complicado. É muito mais complicado. Tá? Porque, olha, o capítulo mais tenso aqui é o Apocalipse 9. Aqui fala do anjo que tocou a trombeta e uma estrela caiu do céu. Foi dada a chave do poço. É um anjo, tá, irmãos? É um anjo isso aqui. Pode acontecer na ordem física? Pode. Tá? Aí ele abre o poço do abismo, aí tem os escorpiões. Isso aqui são criaturas demoníacas.
Se nós sabemos que existe demônio, qual a dificuldade de acreditar que isso aqui são criaturas demoníacas? Porque existe uma coisa, irmãos. Se nós cremos num Deus espiritual, por que nós colocamos a plausibilidade das coisas na ordem só física? Cadê a fé? Cadê a fé? Não é? Vocês entenderam o que eu falei? Por que colocamos crédito naquilo que é só físico? Se Deus é espírito. O irmão falou que viu um fantasma, um demônio. Deve estar louco. Irmãos? Cuidado. O mundo espiritual existe. Deus é espírito. Os demônios, eles são físicos ou são espirituais? Se nós acreditamos, irmãos, nós acreditamos em Deus, na sua palavra, e Deus é espírito, não podemos julgar assim. Senão, me leva a crer que não tem fé. Existe o problema psicológico? Existe. Existe pessoas com visão? Existe. Pode ter certeza. Tá? Existe a materialização das coisas espirituais? Existe. E muito. Mais do que aquilo que se pensa. Tá? É isso, irmãos. Vamos ver quanto tempo de live. Né? Yeshua. Eu não tô bem por causa da Zohag. Deus acabou de me revelar. Porque essa irmãzinha disse isso. Pela minha braveza, o excesso de braveza e estresse. Irmã, olha só, hein? Deus me revelou isso. Caso de eu falar da Zohag, dos trancinhas. Yeshua, o Messias, viu? Entrou no templo, olhou para tudo aquilo assim e ele fez uma Zohag. Ele fez uma Zohag. E quis lançar em tudo. E lançou. Foi o povo correndo, mesas com o comércio revirando. E foi assim. E ele disse: não fazeis da casa do meu pai comércio. Yeshua é bravo. Yeshua, o Cristo, é bravo. Ele não é esse Cristo ele é bravo, ele é sério. Quem via ele tinha duas reações no tempo de Cristo. Uma, imensa alegria. Os olhos mais queridos que existe, mais carinhosos. A outra reação, imensa tristeza no espírito, com tristeza. Agora, os servos do mal, pode descrever quem chicoteou ele, quem cuspiu, porque foi assim, irmãos. Eu tive esse arrebatamento e eu vi. Eu ia falar hoje, irmãos, de uma coisa que motivou a perca do meu emprego. Há 5 anos atrás. Os chips. Quando eu falava para os meus colegas de trabalho, porque assim Deus tinha me revelado, que haveria uma época em que o chip, na nossa geração, aconteceria. Que seria na nossa geração. E também por falar sobre o nome de Cristo, que não é Jesus, é Yeshua, as pessoas me questionavam sobre isso no meu emprego. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eles usaram disso, sabendo que eu era messiânica, na época eu era judia messiânica, o cabelo não está parando quieto, né? Mas vamos lá. Na época eu era judia messiânica.
Então, eu conhecia o nome de Cristo e eles me questionavam, fingindo uma curiosidade. Outros tinham, outros fingiam. Então, e por eu responder, eles aproveitaram o ensejo, né? Espero que esteja tudo bem com a live. Eles aproveitaram o ensejo para falar que eu falava de coisas que não tinha nada a ver com o serviço, mesmo que eles estivessem questionando, porque eles queriam me substituir, tá? Por um rapaz lá, por conta dos interesses maliciosos deles, errados, interesses errados, para mexer em coisas erradas dentro do serviço e outros motivos. Então, eles começaram a me atacar, minha vida privada, por eu falar o nome de Cristo. Eu fui perseguida. Por eu falar as verdades que o Pai me revelou acerca de questões como essa, os chips. Então eles falavam assim, quando eles começaram com bullying, para ver se eu tinha alguma reação. Cadê a chipada? Cadê a chipada? Ê, chipada, hein? Aí todo mundo ria, né? Com total descrédito, né? E às vezes eles perguntavam as coisas e eu respondia, eles falavam, Letícia, que não é lugar para essas coisas, quando eles mesmos tinham perguntado as coisas. Então assim, irmãos, foi muito maquiavélico. Mas eu não me arrependo, porque eu servi a Cristo, sabia? Nós não devemos nos arrepender de servirmos ao Deus de Israel. Aí hoje, olha como está o Neura /.link está no seu segundo teste humano para implantação. Surgiu também uma notícia, né? Estou falando sem ler, que primeira criança com implante, porque elas têm problemas epiléticos, então eles aproveitaram para fazer de cobaia, né? Por quê? Há um ano atrás, se quem tiver curiosidade, na Band foi feita uma matéria jornalística em que eles só apresentam os prós dos chips Doritos. Eu estou falando assim, irmãos, que às vezes as pessoas não estão entendendo, porque eu não posso falar de maneira muito clara por causa do YouTube. Então eu uso chips, Doritos, termos, né? Para poder desbaratinar aí o YouTube, porque senão eles vêm e me tesoura. Falar a verdade aqui é um pecado no YouTube. Se fosse um vídeo em que eu fizesse distrações, eu tava bombando 1 milhão de acessos provavelmente, tá? Mas como eu não tô distraindo o povo, eu tô tentando alertar, é condenado. É condenado, restringido, pode ficar tranquilo, né? Como que tá a live aí? Caiu? Tem uma irmãzinha que falou isso, poxa, ela me conhece. Fico até triste, sabe? Elias era assim, irmãos. Elias chegava assim, ele via os profetas de Balaão. O que vocês acham da reação dele? Foi de carinho? Foi alegre? Não, ele rasgou, ele pegou a roupa dele assim, Senhor, mostra para esse povo que há um Deus em Israel. E sabe o que ele fez depois, irmãos?
Isso está na palavra. Quando Deus respondeu, depois que Deus consumiu o holocausto, ele foi lá atrás dos profetas de Balaão e, quem sabe, matou-os. Profeta de Deus não é para brincar. Quem realmente tem esse chamado, ele matou. Porque eles brincaram com Deus. Ah, mas o Deus do novo evangelho é como se fossem dois evangelhos, né? Cristo e a palavra do Pai, assim. Meteram um cajado, assim, um murão, né? Acabou. Deus, ele mudou. Mas Deus é imutável. E Deus é bravo. Por isso vai cair ira no mundo. Porque o povo, as pessoas, vocês não, irmãos. Eu creio que a maioria que não. Por quê? Porque vocês estão procurando seguir a Cristo. Mas olha para o mundo. Olha para a rua de vocês. Para as baladas dos jovens. Olha para o redor para vocês verem. Eu estou mentindo? Andem aí numa praça, nas ruas, vocês vão ver inúmeras entregas de macumba. É perigoso até tropeçar no meio. Eu tô mentindo? Eu tô sendo exagerada? Na cidade de vocês não é assim? Porque pelo menos aqui nessa cidade aqui, é assim. Na cidade onde eu saí, é espiritismo e bruxaria. Você pula assim. Eu posso dizer porque eu trabalhei uma vez eu trabalhei na política, então eu fui entregando papelzinhos. E era assim, 4 casas normais. Aí pulava uma porque tinha um problema espiritual. Era palha na parede, palha no portão, lacinho. Ou a pessoa ia ou a pessoa praticava espiritismo e bruxaria e consagrou a casa. Então Deus falava, pula. Aí, mas por quê? Aí tinha isso, tinha esses problemas. Quando eu batia de frente com o portão, eu via palha, eu via a estatueta, né, dos espíritos, supostos espíritos. Então, irmãos, é isso, sabe? Vou deixar assim. Então, nós devemos ter atenção, não estarmos mais em cima do muro, irmãos. Porque Deus vai cobrar isso. Irmãos, eu quero ver, quando vocês leem a palavra sobre as 2 testemunhas, vocês acham que elas vão ser passivas? Porque aqui na palavra, elas vão ter poder para fechar o céu, para que não chova, não para fazer caridade para o povo. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. É algo assim. Ou é no povo? Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. E aí? E aí, para ferir a terra com toda sorte de pragas. Pragas. Todas quantas vezes quiserem. Aí eu pergunto, nós devemos ler a palavra, mas ler não de uma forma amena, a forma com que a palavra é. É que existe uma coisa triste de muitos pastores. Eu não vou generalizar não, mas tem muito aí, viu? Eles falam assim, vestem seus ternos, tá? Aí eles, irmãos, falam uma oratória linda e converte pro dízimo, né? Porque quem não der o dízimo, o gafanhoto do inferno vai engolir. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso, infelizmente. Aí eu pergunto,
Aí o cara, ele não fala, a mulher também, eles não falam, olha, irmãos, aqui, eles não falam a palavra. Eles procuram uma oratória para converter em prol do próprio interesse. É triste, é lobisomem. Porque o povo padece por falta de conhecimento. Eu não vou generalizar, sabe? Eu não vou. Porque tem suas exceções. Mas tem muito pastor assim. Muita igreja. Eu fui numa igreja um dia, irmãos. Vou contar pra vocês. Eu estava procurando porque minha mãe pediu na época. Nós já tínhamos saído do catolicismo, do espiritismo. Vocês estão falando com uma pessoa que conhece as coisas, que fala. Aí fui procurar uma igreja onde tinha bastante jovens, porque meus irmãos são mais novos que eu. Olha, o pastor falou bonito e torceu tudo pro dízimo. Aí de repente parou todo o culto, 20 maquininhas, eu contei, aproximadamente 20 maquininhas ali para passar cartão, coisas. Então, é uma coisa triste, na minha opinião, é uma coisa muito triste. Porque eles convertem tudo. Eu tô fazendo isso aqui não é visando isso. Eu dependo de Deus, os irmãos que sentem no coração, que ajudam, Deus abençoa. Mas eu tô fazendo isso por amor a Deus e por amor a vocês. Sabe? Por amor à verdade. Por isso eu fico brava. Porque eu sei que estão tentando me barrar de dizer a verdade a vocês. Aí eu olho pra vocês, mas os irmãos precisam saber. Eles não podem, não. Quem vai falar? E aí eu fico vendo os ataques espirituais. Fecha computador, teclado digita sozinho, não abre, o mouse não funciona. Aí começa, né? Ataque espiritual, ameaça no celular. Então, são coisas, irmãos, que se você não tem uma cabeça, olha, você pega a sua mala e sai correndo. Sabe? Não, Deus cuida de tudo, eu vou cuidar da minha vida. Não é assim. O amor a Cristo, o amor ao próximo. Né? Então é isso. Eu e Cristo. Né? Meu esposo se foi. Estou como viúva. Estou como órfã e estrangeira, porque eu estou em outro lugar. Eu não estou na minha cidade natal. Então, é isso que vocês, né? Essa live, ela foi totalmente diferente daquilo que eu havia planejado. Falei um pouco sobre o que eu queria, aquilo que eu queria falar para vocês, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Olha, irmãos, eu não estou indo por nome de igreja, eu só estou indo por atitude. Atitudes que são ruins, que não são de Deus, sabe? Olha, é errado o pastor viver da oferta? Não. Mas do exagero, sim. Tá? Os pastores são os primeiros que deveriam querer viver uma vida simples, sabe? Uma vida simples, com Deus. É uma coisa assim, e muitas vezes tem pastor de limousine, ele aceita até o nível de estenderem tapete vermelho para eles, limpar o sapato deles. Eu já vi isso. Então, isso é triste. E as pessoas dão oferta, dão dízimos, achando que aquele templo, aquele lugar vai abençoar. Às vezes a pessoa dá tudo que ela tem, sabe? Achando que vai ser abençoado dessa forma. Olha, eu não sei, viu? O que eu tinha para falar acerca disso eu disse.
Mas é até bíblico. O pastor, ele não pode, se vir, por exemplo, uma senhora ou qualquer pessoa e der tudo a ponto de ficar sem dignidade, ele não deve aceitar. Vocês sabiam? Se ele sabe, ele não pode se aproveitar. Não pode. É bíblico. Eu não sei que igreja, qual pastor, eu não estou fazendo julgamento de nome, de igreja em específico. Tá? Mas, e nem estou aqui para atacar a igreja. O que eu quero mesmo é que as pessoas despertem, porque a igreja, o templo de Deus, somos nós. Igreja de pedra é onde os templos de Deus, que somos nós, se reúnem. Sabiam? Deus, agora isso está na palavra, irmãos. Não sou eu. Eu não estou inventando. Deus diz que não habita em templos de pedra. Se ele não habita em templos de pedra, aonde ele habita? Então não podemos dizer que placa de igreja tal é igreja, placa de fulano é igreja. Ali são congregações de irmãos. Tá? Aí as pessoas confundem. O pastor, quem é chamado a esse ministério, tem que ser respeitado. Não aproveitadores. Porque existe um ministério pastoral. Existe um ministério profético. Cada um na sua, tem que ser respeitado. Porém, o profeta fala por todos. Porque Deus na boca dele e ó. Porque o profeta é servo de Deus. Deus pega ele assim na garganta e manda falar, e ele fala o que Deus quer. Aí é pastor, é ministério profético, é qualquer um, tem que ouvir, porque é Deus. Pode ser qualquer um. E se não ouvir, tem consequências. Deus dá as consequências. Jeremias falou pro rei de Israel. Jeremias, quando foi chamado, irmãos, ele era para ser do sacerdócio lá de Israel. Ele era um levita, era para ser levita. Ele olhou pro rei, olhou pro pai dele, que era também, e Deus lá. Ele falou, meu Deus do céu. Aí Deus olhando para ele, você vai continuar ou você vai seguir o meu chamado? Aí ele olhou e teve que largar tudo, irmãos. E ele teve que ir contra o rei. E tudo que o Jeremias falou aconteceu. E aí no final, olha bem, olha só, Jerusalém pegando fogo, ele saiu livre, leve, solto. Não brinca com Deus, não brinca. Só isso que eu tenho pra falar. Eu vou até tomar um chá, porque eu não sei, tô assim, eu tô falando e... Sabe? Eu iniciei a live assim, brava, porque aqui tudo travou, não deu certo. Então... Vou até olhar, irmãos, o que vocês estão falando. Faz tempo que vocês não vê eu assim. Geralmente é mais as matérias, eu não gosto de aparecer muito. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco, né, já são suas 11 horas. Eu deixo o pessoal descansar, né? Mágoa? Não, irmã. Não é mágoa, não.
Não é mágoa, irmão. Se converter. Eita, vocês não entendem. Deveriam, mas não é pregado nas igrejas que vocês vão. Uma coisa. Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que eu tenho, irmã, não é mágoa, porque ainda eu quero o bem daquele povo, o povo de Israel. O que eu tenho é fome e sede de Deus, fome e sede de justiça. Não pense vocês que Cristo, ele vai vir executar flores em Israel. Está na palavra, não sou eu. Cristo vai contra o povo como inimigo. Inimigo por conta da sua rejeição. Cristo vai tratar eles como inimigo, está escrito, eu só não lembro aonde. Tá? Eu vou até pesquisar, porque daí eu falo. Infelizmente, o meu Google aqui eu não estou conseguindo mostrar, mas está na palavra. As pessoas aprenderam só a primeira parte do caráter de Deus, que Deus é amor, mas ele é uma coisa também, justiça. E por ele ser justiça, ele toma juízo e ira. Então, devemos ter atenção quanto ao caráter de Deus. E os servos do Altíssimo, quem realmente é profeta, Deus ele faz isso. Ele sente o que Deus sente. Ele sente a ira, o juízo de Deus. Elias era assim. Tá? Olha só o que fala os Salmos. O nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus lá atrás, ele ia exterminar, ele exterminou, ele só deixou Noé. Noé, sua família, fechou a arca, mandou água em tudo. Falou, esse povo, olha isso, tomou nojo. E olha os tempos em que vivemos, irmãos, e o que a palavra nos diz, que os tempos dos fins, o povo vai estar pior que Sodoma e Gomorra. Por isso eu digo com severidade, quanto à palavra de Deus, o seu anúncio, a mensagem que ele traz e o que vai acontecer no mundo. Por quê? Porque eu estou exortando, irmãos. O que eu estou dizendo aqui, podem ficar tranquilo, vai acontecer. Porque não é um achismo meu. Eu simplesmente acho que, então eu vou falar isso. Não é um achismo. Olha isso, Juízes. Então, lá no povo deles, aqui, Juízes 2,14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Deus, ele é um Deus zeloso. Olha lá no mandamento, olha os 10 mandamentos. Um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas é misericordioso com aqueles que o amam e o obedecem até 1000 gerações. Esse Jesus que perdoa tudo, tá tudo paz e amor, não tem consequência, tá tudo
lindo, vou morrer por vocês, continuem pecando no infinito, porque eu amo vocês. Tá errado. Não é assim. Então, que nós tenhamos a atenção. Veja bem, a atenção aqui, ó. Ó, aqui. É isso aqui. Não é um ambiente onde vamos? A elegância com que as pessoas nos cercam? É isso aqui, a palavra. Porque se nós confiamos mais em homens, aí o engano come solto mesmo. Se nós dependemos mais de homens, o bicho se aproveita, né? Eu tô aqui na maior da simplicidade falando isso. Então, mágoa é diferente, viu, irmãos? Mágoa é... eu peguei ranço do povo e aquela coisa... Não. É braveza. Eu sei porque eles se vestem daquele jeito. Vocês não sabem. Eu sei em qual engano eles estão. Muitos de vocês não sabem. Eu sei o que acontece lá. Muitos de vocês não sabem. Então, o que eu tenho é o que o coração de Deus sente. Eu estive lá, eu sentia a rejeição do povo em relação a Cristo. Vocês não estiveram lá para sentir isso. O deboche, a alegria em ver um servo cristão morrer. Vocês não sentiram isso. Eu senti. E mesmo assim, não estou com ódio do povo. Mas eu quero isso aqui. Isso, justiça de Deus. E isso, irmãos, não é errado. Eu quero que Deus pegue a palavra dele, humildade falando, eu peço ao Pai, e baixe a mão no mundo, cumpra a sua palavra. Eu não quero anticristo reinando, eu não quero servir a isso. Vocês querem? Eu quero o meu Yeshua, o rei de Israel verdadeiro. E vocês? Porque enquanto esse mundo aqui tá bom, deixa o anticristo lá e eu tô bem no meu emprego, tô bem não sei aonde, tô bem não sei o que, eu vou pra minha balada, eu vou não sei o que, a minha vida é morno. Porque teve alguém que morreu por você. Você está sendo morno. E não se importar com isso. Teve alguém que foi pro madeiro por você. As mãos dele lá nos céus, diante do Pai, estão perfuradas. E os pés. Aqui também, na parte do coração, ele tem furos. Só que transpassa com a glória. Então, o pecado de Israel está diante de Deus todos os dias. E não se apaga tão fácil assim. É bíblico. O que eu falei, essa frase que eu falei agora, que o pecado de Israel está diante de Deus e não se apaga tão fácil assim, está na palavra. Exatamente essa frase. Então, irmãos, não se apaga com o quê? Com a aspersão de sangue que o falso Messias vai fazer no povo judeu. Então eu quero isso aqui, eu quero o Apocalipse 11, 12, os seguintes, eu quero a palavra do Pai de Yeshua. E vocês, irmãos, o que vocês querem? Porque este é o momento de trabalharmos o nosso coração e não sermos mornos. Se te pararem no teu serviço, se te pararem, eu tenho um familiar que morreu desse jeito. Eu vim de uma família com esse histórico.
libanês, eu tenho descendência, judeus também. Aí, vou contar uma história para vocês. Deixa eu ver se eu posso, se Deus aprova, né? Porque eu não posso dar um passo sem, né? Eu tinha, há muitos anos atrás, um tio no Líbano, cristão. Porque o Líbano, ele era, como que eu posso dizer, antes de ser invadido pelos os muçulmanos, eu vou tentar não ser ríspida com isso, né? Porque eles são bem cruéis, viu? Bem cruéis, essa religião aí. A grande parte deles. Então, houve o quê? Esse povo que, por conta de uma guerra, eles foram para o Líbano e o Líbano falou: vamos ser bondosos, vamos abrir as porteiras e deixar esse povo entrar. Antes do Líbano ser tomado, havia um tio meu. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu conferir. Que bondosamente de coração, pelo que conta a história familiar, ele aceitou 10, ele contratou 10 desses camaradas para trabalhar e ganhavam muito bem, para não ficar passando fome nem desempregados. Só que fizeram uma emboscada para ele. E fizeram assim, derrubaram ele do cavalo quando ele estava passando e colocaram uma foto do Maomé e uma foto de Cristo, uma imagem, e falaram: gospe na de Cristo e mija e beija de Maomé, que nós o deixamos vivo, porque nós gostamos de você, porque você é bom com a gente. Nós não queremos fazer isso com você, mas você tem que rejeitar o seu Cristo. Meu tio tinha um crucifixo. Ele pegou, ele fez com tanta força que varou a mão dele. Ele falou: por esse eu vim, por esse eu vou. Cortaram ele picadinho vivo. A única parte que não conseguiram abrir, segundo contava o meu pai, era a mão. Não conseguiram tirar. E mandaram a cabeça, parece que para a família. É a realidade, irmãos. Aí eu tenho até familiares que caçam eles lá. A minha família é meio, né? Eu tô seguindo a Cristo. Então, irmãos, né, eu tenho um pouco das duas raças, judeu e árabe. Então, eu quero Deus, quero Yeshua, quero Cristo na minha vida e o Pai reinando em mim, no mundo, né? Para vocês verem como que é as coisas. Agora, então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós devemos perseverar até a morte. Né? Até a morte. Não devemos ser mornos. E se isso acontecesse com vocês? Num emprego, numa rua? E aí? Falasse: ó, rejeita o seu Cristo, aceita o chips para você viver bem. E aí? O que você faria? Isso aqui é um caso a se pensar. Vocês acham que não está perto? Está, irmãos. E aí? O que você faria? De um lado, morrer por Deus, e de outro, cair no colo de Satanás. Complicado, né?
eu vou deixar vocês com essa pergunta. E assim eu me despeço, dou uma boa noite a todos. Aos irmãos que se assustaram com a minha braveza, tem motivo, irmãos. Tem motivo. Então, fiquem na paz de Cristo, que Deus os abençoe grandemente. Aquele que sentir no coração, irmãos, em continuar orando, continuar ajudando, sejam bem-vindos. Deus olha com carinho, porque a nossa verdadeira religião, irmãos, é esta: olhai para os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. É esta a religião que agrada o nosso Criador. Ok? E é isso que essa live sirva de reflexão. Sei que boa parte aí se assustou, porque geralmente eu falo com mansidão. Mas de vez em quando, irmãos, a ira de Deus baixa. Sabe? Nós devemos procurar sentir a indignação que Deus sente com o pecado. Não devemos nos alegrar. Comigo tá tudo bem, os outros tá se destruindo, não tô nem aí. Ser morno, fingir que não tá acontecendo nada para ter um bom relacionamento externo, social, isso é ser morno. Ah, mas se eu falar isso, vão me julgar, vão me excluir, vão brigar comigo. Olha, aí vai de quanto você ama Cristo, né? Porque ele não foi morno com você. Ele morreu por você. Então é isso, irmãos. Aí eu deixo esse questionamento. E se tivesse que escolher, hein? Se te barrassem na rua, Cristo ou chips? O que vocês escolheriam? Até mais, irmãos. Paz de Cristo.